Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Porto Alegre que tem um jeito legal, é lá que as gurias, etc e tal, nas manhãs de domingo, esperando o Grenal, passear pelo brique num alto astral. Porto Alegre me faz tão sentimental. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve a mal. A saudade é demais, é lá que eu vivo em paz. Quem dera eu pudesse. Olá, muito bom dia, ouvintes da Rádio Band AM 640 FM 94.9. Está começando Estação Saúde deste sábado, 2 de julho de 2016. No ritmo dela, Isabela Fogaça anunciando que Porto Alegre realmente está demais. Olha, final de semana mágico, maravilhoso. E como diz a música, né? As manhãs de domingo esperando o Grenal. Lembrando que neste domingo temos Grenal às 11 da manhã, horário diferenciado para nós gaúchos, principalmente para um Grenal, um clássico. Mas vai estar um dia lindo, lindo. Realmente parece que o torcedor vai comparecer ao estádio. A Band vai estar com sua equipe de esportes fazendo aquela cobertura sem deixar escapar nada. Ou seja, Grenal é na Band, no AM 640 ou no FM 94.9. Na mesa de áudio, ele, Norival Santos, nosso parceirão. Bom dia, Norival. Bem-vindo à equipe do Estação Saúde. Na produção, Kiane Sutelo. E na apresentação, comigo, Juliana Vieira, que também está se preparando fardamento para encarar um domingo e um final de semana lindo. Porto Alegre está demais, né? Tá demais, o clima agradável. Muito bom dia, primeiramente. E a Ju? Sábado agradabilíssimo, 17 graus de temperatura nesse momento. 17 graus, fim de semana promete, né? Amanhã vai levar a pequena no estádio amanhã? Pra curtir o Grenal? Talvez, né? essa Acho ideia. que para a família é bem legal, assim. Acho que um domingo de manhã é bem interessante para curtir o Grenal em família. Claro que sim, sempre, com certeza. Muito bom dia para você, então, desde já. Fica o convite para que você participe, então, conosco. Esse é o Estação Saúde e o WhatsApp 93660949. Vamos lá? Trilha sonora. Não diga a ninguém, Porto Alegre me tem, não leve a mal. A saudade é demais, é lá que eu vivo em paz. Quem dera eu pudesse ligar o rádio e ouvir uma nova canção do Cleiton e Cleide, andar pelos bares nas noites de abril, roubar de repente um beijo vadio. Porto Alegre me faz tão E sentimental. essa é a típica trilha sonora dos finais de semana em Porto Isso. Alegre, né? Demais. Com certeza. Muito bem, então, lembrando que hoje nós vamos falar sobre o déficit de atenção. Sabe aquela criança que costuma ser desatenta, agitada, chamada às vezes até de avoada, né? Ou no mundo da lua, enfim, ela pode sofrer de transtorno. Conhece alguém assim? Participe do programa, então, desde já conosco, pelo WhatsApp 93660949 ou ainda pela nossa página no Facebook, Estação Saúde Talk Show. E o transtorno do déficit de atenção é muito comum. 3 a 5% das crianças e adolescentes encaminhados para serviços especializados em todo o mundo lidam com o problema. E para falar então sobre o déficit de atenção, está aqui no estúdio a psicóloga Karina Todeschini Negri. É Negri ou Negri? Negri. Negri. Mas é bem comum confundirem. Sim, exatamente. É um prazer tê-la aqui então. Muito bom dia. Bom dia. Desde já. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar com vocês e principalmente falando
do déficit de atenção, que é um transtorno muito comum, né? Foi o primeiro transtorno a ser diagnosticado e tratado em crianças. E que ainda é muito confundido. Acho que as pessoas hoje em dia veem quase todo tipo de dificuldade da criança como déficit de atenção. É muito comum a gente escutar, não, eu tenho uma criança hiperativa, né? Só que nem sempre é o Pois é, transtorno. na verdade, o que é esse transtorno? Bom, ele tem que basicamente ter presente a hiperatividade, a desatenção e a impulsividade. Só que nem sempre vão ter as três coisas na mesma proporção. Tem crianças que vão ser mais ativas, crianças que vão ser mais desatentas, né? Isso vai depender muito de cada caso. E ele é um transtorno neurobiológico. E ele, para ser um transtorno realmente, para ser diagnosticado, tem que ser feita uma avaliação muito cuidadosa. Ele tem que ter, no mínimo, 6 sintomas característicos de desatenção e 6 sintomas característicos de hiperatividade. Que são eles? Sim, eu vou te dar alguns exemplos para ficar mais claro para as pessoas poderem identificar. São os mais comuns, assim, Isso. né? Frequentemente a criança deixa de prestar atenção a detalhes, né? Ela passa batido pelos detalhezinhos das coisas. Tipo, ela quer alguma coisa que tá um brinquedo, por exemplo, uma criança menor, ela quer um brinquedo, ela não importa se tem alguma coisa no caminho dela, ela vai direto naquele brinquedo, ela vai focar naquele brinquedo, né? Tem dificuldade de manter a atenção em trabalhos e em tarefas lúdicas também. Ela tem aquela criança que vai ficar brincando com várias coisas ao mesmo tempo sem ficar muito tempo em alguma coisa. Na escola, então, o problema se aumenta muito mais, né, de tamanho. Ele com frequência parece não estar escutando o que as pessoas estão falando com ele. Ele não segue as instruções com frequência. Tu dá uma instrução para ele, ele vai se perder no meio da instrução. Isso desde a escola como em coisas do dia a dia da casa. Se tu passar para a criança ou adolescente uma lista de coisas para fazer, ela não vai lembrar de tudo. Ou vai pedir para a criança, hoje em dia já não é mais comum as mães pedirem para as crianças comprarem coisas, né? Mas de dar recado para a professora, por exemplo. Fala para a professora que o teu caderno, sei lá, tem algum problema com o teu caderno, tu tem que trazer um livro da escola que ficou para estudar alguma matéria. Ele não vai lembrar. Ele vai lembrar quando te enxergar de novo ou quando tu questionar, né? Tem bastante dificuldade em se organizar em tarefas, em atividades. Ele é bem frequente a criança ou adolescente não conseguir ter um esforço, uma atenção mais focada em coisas que são chatas, né? Que para ele não tem interesse. Ele só vai conseguir se focar realmente naquilo que for interessante. E isso, às vezes, alguns pais questionam. Tá, mas o meu filho consegue ficar 2, 3 horas jogando videogame e não tem problema nenhum. Ele consegue prestar atenção, então ele não tem um problema de atenção. Não, tudo aquilo que é interessante... Aí vem a superação do querer mesmo. Né? Sim. Não, e se for interessante, a gente mesmo. Se é uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente se dedica muito mais, né? Claro. É natural. E perde coisas com frequência, né? Qualquer estímulo externo que tiver, ele vai focar no estímulo, né? E os esquecimentos, né? Que é o básico uma das coisas que aparecem bastante. Isso dentro da desatenção, né? Então, teria que ter ao menos 6 desses sintomas. Para caracterizar, então, o déficit, né? O déficit mas só a parte da desatenção. Aí tem a questão da hiperatividade. Então, ele tem que ter frequentemente agitado fisicamente, de não parar quieto, de ficar batendo o pé, de se mexendo, de não conseguir ficar sentado muito tempo. Aquela criança que fica na sala de aula, levanta o tempo todo da cadeira. Corre bastante. Tem crianças assim que eles não caminham, eles só correm, né? Em adultos, isso diminui um pouco, mas depois a gente vai falar de adultos. Tem dificuldade para brincar ou se envolver em tarefas mais silenciosas, tanto de brincadeiras como qualquer outra atividade. É aquela criança que está a 1000, né? Que está ligado no 220 e não para nunca. E fala bastante,
né? Fala, e não só falar, mas de não ter freio, assim, de às vezes falar coisas inadequadas. Porque ele não tem, que aí vem a questão do descontrole do impulso, né? Não consegue ter o freio. Não tem nem filtro também, né? Isso. Então ele vai dar respostas precipitadas, as perguntas, não deixa você terminar de perguntar e já vai respondendo. Dificuldade para guardar a sua vez, de fazer as coisas, de falar. E interrompe muito as outras pessoas, né? Mas todas essas características a gente tem um pouquinho, né? Todo mundo tem um pouquinho de cada coisa, né? Crianças mais ainda. Então, tem que ter um prejuízo real, né? Em duas áreas. Estudo, em casa, ele tem que estar em 2 ambientes, assim, não adianta ele só estar na escola dessa maneira ou só em casa. Ele tem que estar, assim, em mais do que um ambiente. E tudo isso iniciar antes dos 12 anos de idade. Esses sintomas, para ser caracterizado como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Certo, então é interessante observar, na verdade. Muito né? interessante. Inclusive, tem uma pergunta da ouvinte Ana Maria, do bairro Humaitá. Apesar que acho que a doutora já respondeu nas questões. Ela participa através do WhatsApp 93660949. Dizem que meu filho é hiperativo. Como eu posso saber o que ele tem mesmo? Na verdade, é procurar ajuda profissional, porque, como vocês viram, são muitos detalhes e que têm que ser avaliados de uma maneira bem criteriosa. Né? Então, não é uma criança que não tem limite em casa, ela pode estar apresentando sintomas de déficit de atenção e não ter déficit de atenção. Sim, pode sinalizar e não ter. A depressão na infância é outra coisa que acaba, às vezes, confundindo, porque a depressão na infância, ela vem mais como uma agressividade, como uma agitação, né? E uma criança que está agitada, ansiosa, ela não vai conseguir prestar atenção na sala de aula, ela não vai parar quieta, então fica muito parecido também. A Renata, do bairro Petrópolis, pergunta o seguinte: a falta de paciência pode ser um dos sintomas da hiperatividade? Sim, pode ser. Né? Aquela criança que não espera as coisas acontecerem. Né? Mas só isso não caracteriza. Sim. Participe você também, então, 93660949, participe pelo WhatsApp, fazendo a sua pergunta, tirando suas dúvidas e, claro, que também dando a sua sugestão de pauta. Esse é o programa, então, Estação Saúde, seja muito bem-vindo. Agora, 10h12, vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida. Daqui a pouco, Sexo, Saúde e Prazer, às 10h30 da manhã. Apresentação Paulo Araújo. Bandeirantes. Se o mundo é plural, por que as propagandas deveriam ser iguais? Muito mais que uma agência de propaganda, queremos ser sua parceira de negócios, encontrando soluções adequadas para o momento da sua empresa. Com conexão, conectando pessoas, marcas e serviços. Comconexão.com.br 3384-4000. Atenção, aviso importante. Conheça a água que você consome. Informe-se da qualidade dela. Na WaterSul, você encontra os melhores purificadores e o exclusivo mineralizador de água que filtra, trata, purifica e mineraliza a água da torneira, adicionando importantes sais minerais. Ligue WaterSul 3231-4567, 3231-4567 e diga adeus às bombonas. Laboratório Bioslab, o único privado especializado em análises micológicas do Rio Grande do Sul. Saúde para você, segurança para o seu médico. Laboratório Bioslab, resultado de competência. laboratóriobioslab.com.br 3228-2288. Você está ouvindo na Bandeirantes Estação Saúde. Para colocar a sua marca no mundo, não esqueça de anunciar com a Conconexão. Ligue 3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Agora então, 10h14, 17 graus é a temperatura que está marcando nesse momento. Esse é o programa Estação Saúde. E agora você confere no quadro Mente Sábia como que o déficit de atenção afeta na vida adulta. Mente Sábia, com Ana Cláudia Piazza.
Bom dia, ouvintes do Estação Saúde. Este é o quadro Mente Sábia e eu sou a psicóloga Ana Cláudia Piazza. Você sabe o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também conhecido como TDAH? Ele é um transtorno caracterizado principalmente pela dificuldade de atenção, impulsividade e hiperatividade. Eu vou falar mais especificamente para vocês como é o quadro em adultos. Apesar de ouvirmos falar desse transtorno em crianças, o TDAH muitas vezes pode também persistir na vida adulta e a pessoa nem desconfiar disso. Descuido nas atividades, falta de organização, dificuldade em manter a concentração e inquietude são apenas alguns dos sintomas típicos do adulto com TDAH. É bastante comum o TDAH não ser adequadamente avaliado e tratado na infância, e quando isso acontece, as pessoas acabam por desenvolver estratégias compensatórias para lidar com as dificuldades. Mas isso não acaba com o sofrimento que elas passaram, muitas vezes durante a infância e a adolescência, por serem julgados por seus familiares ou colegas como preguiçosos, desleixados e irresponsáveis. Essa percepção faz com que esses adultos enxerguem as dificuldades como parte da sua própria personalidade, o que dificulta a busca por uma avaliação e tratamento, trazendo sérios problemas na autoestima e autoconfiança. A desatenção é o sintoma clássico do déficit de atenção e afeta principalmente a capacidade de planejamento, execução de tarefas e organização. Esse comprometimento aparece como a dificuldade em terminar as tarefas no prazo determinado, atrasos, esquecimentos e muito mal entendidos, por exemplo. A hiperatividade no adulto é descrita como dificuldade em permanecer parado, mas vale ressaltar que portadores de TDAH são capazes de ficar horas focados em uma mesma coisa se isso for estimulante ou cheio de novidades. Ou seja, prazer e estímulos constantes aumentam a produção química no cérebro de quem tem TDAH, compensando as suas deficiências. Mas isso, na maioria das vezes, traz mais prejuízos do que benefícios. Um dos maiores prejuízos acumulados na vida do adulto com TDAH está justamente nessa necessidade constante da troca de estímulos, pois fica entediado e acaba mudando com frequência de empregos, é instável nos relacionamentos, tem dificuldades em terminar seus estudos e até se perde no controle financeiro. No trabalho, as maiores queixas dos colegas e chefes são quanto à baixa produtividade. Falar demais ou na hora errada, não cumprir prazos, cometer erros por distração, ter dificuldades em priorizar, seguir regras e esquecer o que foi combinado com a equipe. A distração também atrapalha muito e telefonemas ou e-mails, qualquer solicitação externa, afetam a atenção, o que torna difícil terminar de fazer qualquer coisa. Nos relacionamentos, muitas vezes, os parceiros das pessoas com TDAH percebem a dificuldade que elas têm em escutar pedidos e até em cumprir compromissos. E isso fica como um sinal de que não se importam, trazendo sérios prejuízos para a relação. O TDAH também leva a problemas para controlar as emoções. Muitas vezes explodem com pequenas questões, têm o chamado pavio curto e sentem como se não tivessem controle sobre suas emoções. Às vezes a raiva aparece mais rapidamente que a capacidade para controlá-la. Para adultos que nunca tiveram diagnóstico durante a infância e que, portanto, já acumularam muitos prejuízos, a primeira coisa a saber é que as suas dificuldades têm nome e têm tratamento. A terapia cognitivo-comportamental é fundamental para ajudar a desfazer autojulgamentos que já fazem parte das suas crenças quanto às suas habilidades e capacidades. Ela também ensina ao paciente estratégias de como administrar a sua vida apesar do TDAH, criar novas formas de organizar suas atividades diárias e também melhorar as suas relações interpessoais. Conhecer tudo sobre o transtorno é uma outra forma de lidar melhor com ele. A avaliação médica para o uso de medicação pode auxiliar muito no tratamento também. Se você está se identificando com essas características, procure um psicólogo, faça uma avaliação. Então eu espero que vocês tenham gostado do Mente Sábia de hoje. Mandem seus comentários ou dúvidas através do WhatsApp 81762138. Visite anapiazapsicologa.com, Piazza com 2 Es, e conheça mais sobre o meu trabalho. Um excelente final de semana a todos, obrigada pela companhia e até a próxima semana. E esse foi o quadro Mente Sábia, e nos dirigindo então ao fim da entrevista com a psicóloga Karina Todeschini Negri,
Como tratar o transtorno do déficit de atenção? Existe cura? Cura não existe, né? Não existe cura, mas existe um controle, né? Tem já desde mais ou menos por volta de 1937 se iniciou as pesquisas com estimulantes para tratamento de déficit de atenção. Em 1960 foi aprovado o uso de estimulantes em crianças e tem funcionado muito bem. Cerca de 70% das crianças que fazem uso da medicação têm melhoras significativas nos sintomas, mas somente a medicação não é o suficiente, né? É necessário um acompanhamento familiar na escola e da própria criança para ela poder aprender a se organizar. Com a medicação ela vai ter condições de se organizar. Fisicamente ela vai ter condições, mas ela vai precisar aprender, porque a vida toda ela funcionou de uma maneira, então ela tem que aprender a se organizar, questões de rotina, de organização de estudo, né? E de fazer uma coisa de cada vez, que é uma coisa muito difícil para quem tem déficit de atenção. E depois que tu começa a se comportar de uma certa maneira, a tendência é que tu continue se comportando daquela maneira, mesmo que tu não precise. Então, a terapia, nesse ponto, ajuda muito. E nem sempre é a terapia apenas com a criança. Às vezes é uma orientação e um treinamento dos pais e orientação dos professores da escola. Para poder... É um trabalho em conjunto, na verdade, né? Certo. E para encerrar, então, o nosso bate-papo, o Cláudio de Cachoeirinha quer saber por que tanta gente ainda diz que esse transtorno não existe? Ele diz que sofre muito preconceito com o filho. Sim. Hoje em dia, já se tem provas de que existe o transtorno e de que a medicação funciona, mas o senso comum tem essa ideia de que é uma falta de limite, que são dificuldades dos pais, que não educaram adequadamente seu filho e que acharam uma desculpa bem interessante para se safar dessa história toda. Além da questão dos laboratórios, de que é uma doença inventada. Mas se tem, como eu falei, desde 1960 aprovação para o uso da medicação e tem mais de 500 estudos sérios que comprovam a eficácia da medicação. Só que a medicação sozinha, ela ajuda bastante, mas ela não é o suficiente, né? A criança ela precisa de uma organização externa. E geralmente, assim, a gente não falou das causas, né, do transtorno. Tem uma questão biológica muito, muito grande, né? Crianças que têm déficit de atenção, provavelmente na família delas, pais provavelmente tenham déficit de atenção. Então, um adulto que tem déficit de atenção, cuidando de uma criança que tem déficit de atenção, provavelmente o ambiente, a organização é muito mais difícil. Então, o adulto não consegue colocar o limite e organizar a criança adequadamente. Então, por isso que a importância da questão comportamental, né? De mexer com a questão comportamental. Ju, em 30 segundos, 10 para pergunta e 20 para se possível. O Francisco pergunta o seguinte, gostaria de saber como definir e como proceder com a criança, que é muito contido. Ele apresenta uma calma por dentro, mas a vontade de gritar é enorme. Na sala de aula acaba perturbando os colegas. Eu não entendi essa questão da criança ser muito... Ele disse que a criança é muito contida. De ela se conter, de se prender muito. Isso. Provavelmente não é o déficit de atenção aí, né? Porque a criança com déficit de atenção, ela não consegue se conter. Ela não tem freio, é como aquela criança que não tivesse freio. Mas eu acho que o interessante seria procurar ajuda e avaliar adequadamente e ver o que está acontecendo, né? Provavelmente esse não se contém em sala de aula, ele não está conseguindo conter a emoção dele aí, mas teria que avaliar melhor para poder entender. Tá certo. Então, Francisco, procurar um especialista para te orientar melhor com relação ao assunto. Agora 10h23, então, e nós agradecemos a presença da psicóloga Karina Todeschini Negri, esclarecendo, né, sobre o transtorno, então, do déficit de atenção. Muito obrigada pela presença, viu? Obrigada a vocês pelo espaço. E agora as dicas sobre micologia com a bióloga, farmacêutica e responsável técnica pelo Laboratório Bioslab, Patrícia Huguin Chagas. Dica Bioslab.
Muito bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando conosco nesta manhã de sábado, mais um quadro Dicas Bioslab. Hoje iremos falar sobre a cromoblastomicose, ou também conhecida como cromomicose, que são micoses subcutâneas que apresentam lesões iniciais como pápulas, verrugas ou ulceração superficial. Geralmente essas lesões são incolores, elas evoluem por meses ou anos. E com o passar do tempo, essas lesões acabam adquirindo aspecto avermelhado, que a gente chama de eritematoso, altamente escamativas, em forma de pápulas, apresentando nódulos infiltrados, massas ulceradas, tumores e aspecto psoriaciforme. Essas lesões elas sangram com muita facilidade e eliminam líquido seroso que seca e forma crostras, dando aspecto de couve-flor às verrugas. As lesões típicas da cromoblastomicose ou cromomicose, elas localizam-se no pé e na perna, sendo raramente bilateral, ou seja, ou o paciente apresenta as lesões na perna direita, ou na perna esquerda, ou até mesmo no braço direito, ou no braço esquerdo, podendo também ocorrer nos ombros e nas mãos. Os fungos causadores da cromoblastomicose ou cromomicose, eles são demáceos, ou seja, são aqueles fungos que apresentam pigmentação na parede celular do micro-organismo. Nos tecidos, os fungos são estruturas globosas, algumas septadas em 1 ou 2 planos, e as estruturas com septos em 2 planos são características e denominamos de estruturas moriformes. Raramente, formas filamentosas septadas aparecem nos tecidos e não formam esporos, que são unidades reprodutivas do micro-organismo, que se chamam blastoconídeos no tecido. Então, como é feita o diagnóstico da cromoblastomicose ou cromomicose? O diagnóstico é realizado em 2 etapas, através do exame microscópico, que denominamos de exame direto, e através da realização do exame de cultivo. O exame direto ele é feito pela demonstração do agente no material colhido diretamente da lesão, dos microabscessos ou dos pontos negros. Esta coleta é feita através de raspagem ou até mesmo por biópsia. E observa-se, então, em hidróxido de potássio na concentração de 20%. Os cortes histológicos são corados por uma técnica de coloração chamada hematoxilina eosina. E o fungo é observado como grupos de células globosas na coloração amarelo-havana ou castanho. E a estrutura moriforme, como havia falado, é característica da cromoblastomicose, ou também conhecida como cromomicose. Como o número de parasitas é muito pequeno no material clínico, a necessidade do laboratorista, do micologista, é realizar várias lâminas. E essas lâminas devem ser feitas e procurar com cuidado antes de liberar um resultado negativo do exame direto. Posteriormente, então, realizamos o exame micológico cultural. A cultura é feita em meio de cultura que se chama agar saburô, que deve ser adicionado, então, antibiótico, ou cloranfenicol, ou gentamicina, e não em micosel, que é outro meio de cultura também, que é utilizado para diagnóstico da cromoblastomicose. A incubação é feita a 25 a 30 graus Celsius por um período de 20 a 30 dias. E a identificação é feita pela observação macro e microscópica da colônia. O diagnóstico, no caso, é mais fácil, com a cultura em lâmina, uma vez que pode-se observar o tipo de reprodução apresentada por cada tipo de fungo. Então, você que está acompanhando a nossa programação, se você observa algum tipo de lesão que seja característico de cromoblastomicose, ou se existe alguma suspeita, eu oriento você a procurar um médico, um clínico, que ele possa fazer uma avaliação prévia, ou até mesmo um dermatologista, que certamente irá lhe encaminhar para a realização de exames laboratoriais. E através dos resultados dos nossos exames, que é feito em laboratório especializado em micologia, você terá resultados confiáveis e, a partir daí, uma orientação terapêutica adequada para cada caso. Essa orientação e a dica desta manhã de sábado do laboratório Bioslab. Os nossos telefones são 3029 0005 e 3228 2288. Porto Alegre que tem.
Esse foi o quadro, então, Dica Bioslab, né? Fechando a Estação Saúde de hoje. Desejamos a todos um excelente final de semana. Um bom Grenal amanhã. Ótimo Grenal a todos, né? Que Porto Alegre realmente está com um fim de semana demais. É verdade. E até sábado que vem. É um Grenal de torcida mista e de paz, né? De preferência. Sempre, sempre. Que a paz prevaleça nos estádios, enfim. Até o próximo sábado. Até o próximo sábado, Claudionei. Um bom dia! Porto Alegre me faz tão sentimental. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve a mal. A saudade é demais, é lá que eu vivo em paz. A Rádio Bandeirantes. Estação Saúde.